Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar e ano. Temos aqui então o dólar e ano uma vez mais em máximos, muito perto dos máximos já feitos este ano, que foram feitos na semana passada, depois do Banco do Japão ter aumentado a sua taxa de juro em 20 pontos base, de menos 0,1 para mais 0,1, abandonado o seu controle de curva de taxas de juro, assim como também terminou o programa de compra de ETFs. Ora, isto, segundo as minhas contas, deveria, na altura, e eu disse isso, que o iene valorizasse de alguma maneira, embora provavelmente de alguma forma mais comedida, porque o mercado continuava à procura e à espera do que iria suceder com o Banco Central da Reserva Federal, do Banco Central dos Estados Unidos. Mas, de facto, aparentemente o mercado estava bastante mais à espera do que propriamente eu, exatamente do desfecho que acabou por ter o Banco do Japão e aí sim, já como eu de alguma forma antecipei, que apesar de haver algum recuo, alguma alteração da política monetária no Japão, a forma como já tinha vindo a ser noticiada essa subida de taxas mais cedo ou mais tarde, o mercado estava ainda dividido entre esta reunião de março ou a próxima reunião em abril, a forma como já tinha estado a ser comunicado e posteriormente a forma como Kazuo Ueda colocou as coisas, ou seja, ele acabou com tudo isto que eu acabei de dizer agora, compra de ETFs, abandono do controle do controle de curva de taxa de juros formalmente. Já tinha posto uma banda bastante larga de 1%, em que o mercado nem sequer estava a atingir essa banda, portanto, a partir daí, essa parte também já pouco interessava. Por outro lado, a compra de ETFs, o Banco do Japão já não comprava ETFs desde o final do ano passado. Portanto, também foi uma formalização de uma situação que já vinha a acontecer há alguns meses. Portanto, nada disso teve grande influência. De facto, o que acabou por ter mais influência foi que Kazuo Ueda disse que iria comprar JGBs, ou seja, Japanese Government Bonds, as obrigações soberanas do Japão, caso houvesse necessidade por haver uma queda nas obrigações e a respectiva disparo nas yields obrigacionistas japonesas. Ora, ele ao dizer isso acabou por, de alguma forma, continuar, digamos, o próprio controle que ele tinha já da curva de taxa de juro no Japão. Ora, isso acabou por levar ou por deixar as coisas como estavam, na realidade, tal como eu tive na altura, referi há uma semana atrás, a taxa de juros em lugar de estar a menos 0,1 e passar a mais 0,1, com o diferencial de taxas para os Estados Unidos, para a Europa, para todos os outros, acaba a continuar a ser o iene muito apetecível como uma moeda de funding às estratégias de carry trade, e é isso que está a acontecer. E portanto, se nada houver, aí sim, tal como eu tinha dito já a semana passada, se nada houver, a tendência do dólar iene em alta iria continuar, e assim foi. Bom, vamos agora aqui limpar o nosso gráfico melhor. Começo por esta parte do preço, da caixa de preço, que não faz sentido, já a virei colocar mais tarde. Esta situação de que, caso o Banco do Japão fosse mais agressivo, poderia vir, digamos, com uma valorização do iene forte, obviamente que foi completamente falhada, portanto também já não interessa aqui. Este mínimo já não é assim tão relevante quanto isso, portanto vamos também retirá-lo. O que é que retiro mais daqui? Não, para já, não, retiro, claro que sim, este Fibonacci, que já não faz sentido. Isto era o anterior máximo que tínhamos aqui assim
apontado aqui dos 150,88, mas que obviamente foi completamente ultrapassado e neste momento estamos a ter outros máximos, esses máximos muito perto do tal anterior máximo de 2023, aqui assim nos 151,90. Atrás disso só temos o máximo de 2022 a 151,94 e depois temos que recuar quase 30 anos, à volta de 30 anos, para termos um novo máximo do dólar iene. Ou seja, temos o dólar iene, temos o iene em mínimos, temos o dólar iene em máximos. Uh, Como vemos também por aqui, isto é o gráfico diário, vemos que o par nem sequer está em situação de sobrecompra. Por outro lado, o MACD continua aqui assim a dar sinais de continuação da tendência ascendente, com a linha do MACD acima da linha de sinal, o MACD em si já positivo, a dar um momento positivo também ao par. Portanto, tudo isto continua a dar indicações de que o dólar iene poderá continuar a negociar em alta. Temos aqui assim alguns pontos. Vamos para já retirar, depois cá voltaremos sobre o caso disso. Temos então estes máximos que eu tinha referido há pouco. Primeiro os 151,94, depois mais atrás os 151,96. Neste momento o que temos é os 151,90, que é este máximo que está aqui neste momento. E depois então temos os tais 151,94 de 2023. Portanto, estes quase 152, por assim dizer, se forem ultrapassados, há rumores, ou pelo menos o mercado aponta para alguns rumores de que o Banco do Japão poderá intervir a níveis em torno dos 155. Ora, vamos aqui colocar os 155 já agora. Por aqui uma linha horizontal nos 155. Ok, aqui está. Esta é a tal linha que eu ponho aqui como uma linha vermelha, que existem alguns rumores no mercado de que o Banco do Japão poderá entrar aqui assim numa primeira intervenção, caso estes máximos sejam ultrapassados. Esta noite, aliás, a semana começou logo com um dos vice-ministros do Ministério das Finanças dos assuntos estrangeiros, ou seja, na realidade responsáveis pelo iene japonês, a dizerem que a corrente fragilidade do iene não está em linha com os fundamentais e está claramente impulsionada por especulações. Ora, isto é uma frase que normalmente o Banco do Japão costuma usar quando se prepara para fazer uma intervenção e, portanto, o que eles estão a tentar ou o que eles estão já a ameaçar, passa a expressão, será com uma intervenção. De facto, o mercado subiu a estes níveis, mas manteve-se por aqui sem fazer muito mais do que isso. Já agora, como curiosidade, eu tenho-vos dito que isto tem sido acompanhado pela tal curva, pela tal taxa de juro, pelas yields norte-americanas, mas curiosamente desta vez não foi o caso, ou seja, como podemos ver na semana passada, nós tivemos, isto é gráfico diário, nós tivemos aqui esta subida do dólar contra o iene, no entanto, as yields obrigacionistas até caíram. Na semana passada, as yields obrigacionistas do dólar até caíram a semana passada e, portanto, contrariamente exatamente àquilo que tem acontecido por norma, como temos vindo a acompanhar sempre. Provavelmente isto vai ter que ser de alguma forma reajustado e daí poderemos ver, nomeadamente, uma desvalorização um pouco, ou seja, no dólar a ceder de alguma forma e aqui a podermos ver uma queda no dólar iene ainda antes de haver este break.
havendo este break aqui assim, pois isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas eu acredito que o break dos 152 poderá abrir em um tal teste aos 155, que o mercado irá tentar, digamos, testar se o Banco do Japão lá está ou não está aqui assim para intervir nesta área. Obviamente que uma intervenção do Banco do Japão vai enviar logo o euro-dólar, o dólar-iene bastante para baixo, tal como aconteceu em situações já no passado recente. Aqui assim, eu ainda daria mais alguns alertas em termos de, de níveis. A média móvel dos 21 dias, que está praticamente em cima da nuvem de Ishimoku, de Senko A, aqui assim, que está neste momento à volta dos 149,40. A média móvel dos 200 dias é sempre uma média móvel de referência, aliás, ela foi testada aqui, voltou a ser testada aqui, portanto, numa situação em que o mercado recua, em que o iene acaba por vir a ganhos. Esta é uma área que convém não esquecer, a média móvel dos 200 dias, que neste momento está nos 147,63 também. Estas situações vão estar de alguma forma, podem vir a ser testadas tanto acima como abaixo. Eu creio que lá mais para o final da semana, na sexta-feira santa, ainda por cima pouca liquidez nos mercados, pouca profundidade, e vamos ter um dado bastante importante, o dado mais importante da semana, o Core PCE Price Index no dólar, e que um valor acima do esperado poderá então levar o dólar a ganhos e, mantendo-se o iene aos níveis que está, poderemos ter aqui assim o break destes tais 152, fazer novos máximos das últimas décadas mesmo, portanto, abrindo a hipótese, expondo os tais 155, o tal rumor que eu falei, antes do nível mais redondo, passa a expressão, dos 160. Portanto, eu creio que por aqui poderemos esperar alguma coisa do Banco do Japão a partir dos 155. Isto no número forte da medida preferida do Fed para a inflação. Numa medida mais fraca, em que até dê razões às últimas palavras de Jerome Powell, que com cortes de taxa de juros mais rápidos, poderá então ser o clique para uma valorização do iene, uma desvalorização do dólar e ao mesmo tempo uma valorização do iene, que leva a uma correção deste movimento forte e, portanto, a poder vir cá abaixo uma vez mais testar, e então temos os tais níveis que eu acabei de falar anteriormente, aqui primeiro, aqui à volta dos 149,40 e depois cá mais abaixo à volta dos 147,60, portanto a média móvel dos 200 dias. Pelo meio, ou antes desse Core PCE Price Index, ainda vamos ter bastantes dados no Japão. Temos os dados da inflação de Tóquio, que são um precursor do que normalmente se passa com a inflação nacional, que acabámos de ter a semana passada e que saiu relativamente em linha com o esperado e acima da anterior, portanto a continuar a aquecer a tal inflação e, portanto, a manter, digamos, a dar razão à tal subida de taxa de juros e à saída das taxas de juros negativas do iene. Vamos ter também taxa de desemprego, produção industrial, vendas a retalho, portanto, tudo isto vão ser indicadores de que poderão ou não dar aqui assim alguma volatilidade ao próprio iene, se bem que neste momento o mais importante, de facto, estamos a falar da inflação, que pode alimentar a possibilidade de haver mais subidas mais rápidas do que o mercado está à espera, porque na realidade o Banco do Japão não deu uma orientação, aliás, não deu qualquer orientação, e a orientação que deu, se é que podemos chamar isso orientação, foi a de que provavelmente iríamos manter as taxas de juros durante muito mais tempo ao atual nível e, portanto, isso claramente, tal como eu disse, com volatilidade em baixa em termos dos mercados globais, isso acabará por dar
colocar mais pressão no iene, porque o iene vai continuar como a tal moeda preferida para o tal carry trade. Bom, resultado, a minha opinião, e mais uma vez continuo a dizer, é apenas a minha opinião. Aqui ver onde é que eu coloco aqui o. Provavelmente eu estou a acreditar que haja mesmo, que possa haver mesmo mas vou colocar o mais sensato. E o mais sensato, pelo menos até sexta-feira, e sexta-feira é complicado, exatamente por aquilo que já disse, é um número importante nos Estados Unidos e que pode realmente dar aqui uma ideia diferente, mas até lá eu creio que podemos contar com o preço aqui entre os 150 e os tais 152. O quebrar dos 152 para mim abre a hipótese de virmos aqui aos 155, sem dúvida. O quebrar aqui assim dos 150 numa situação relativamente normal, quando é que eu quero, o que é que eu quero dizer com isto? Que não seja um número muito disparatado por parte do Core PCE Price Index, e aqui um número disparatado em alta, entenda-se, aliás em baixa, desculpem, ou seja, com a inflação abaixo do esperado, se não for muito disparatado, ele provavelmente acabará quanto muito aqui ligeiramente abaixo da tal caixa de preço que eu tenho aí dos 150 e a manter-se, digamos, aqui acima da média móvel dos 21 dias, da própria nuvem de Ishimoku, ou seja, acima dos 149, 149,50 por aí. Só realmente um número disparatado poderá então criar a tal situação em que vá testar inclusive a média móvel 200 dias, que eu neste momento não coloco como uma grande possibilidade. Em cima, numa reação em alta, se houver aqui assim o tal break dos tais 152, acredito que possamos ter aqui assim uma reação do mercado, até porque o mercado está bastante, como vimos por aqui, a tendência ascendente ainda continua a ser muito forte e o mercado poderá querer ir testar então se o Banco do Japão sempre está nestes níveis dos 155 ou, por outro lado, se mantém fora e continua só a verbalizar. E como já vimos, enquanto o Banco do Japão nada fizer, o mercado vai continuar a vender ienes e a comprar dólares e, portanto, a manter o dólar-iene em alta. Bom, mas para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, uma excelente Páscoa, uma doce Páscoa, bons negócios para todos e, entretanto, cá estarei na próxima segunda-feira para mais um comentário ao dólar-iene. Até lá!